dia a todos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graça ao Senhor por mais esta manhã de domingo, que estamos aqui juntos para refletirmos na palavra do Senhor. E hoje é um domingo especial, não é qualquer domingo. Hoje nós vamos ter a ceia do Senhor, que logo mais o reverendo Ezequiel vai petrar aqui. E para o cristão, isto é um momento muito importante, porque é uma ordenança de Jesus Cristo, que toda vez que este ato for celebrado, nós devemos nos recordar, voltar ao passado e lembrar daquele sacrifício que ele fez por todos nós. E nesse momento, que é o momento da escola bíblica dominical, nós escolhemos aqui um texto muito interessante, um assunto interessante para discutirmos neste domingo, que é sobre o dízimo. O dízimo, é correto realmente dar o dízimo nos dias atuais? Ou isso era coisa do passado, da antiga aliança? Muitos falam, não, estou na graça, não estou sobre a lei. Então eu dou uma oferta, conforme está escrito, conforme o meu coração. Dízimo não é obrigação, não tenho nenhum compromisso com dízimo. E são muitas opiniões que nós temos a este respeito. É um assunto delicado, porque é um assunto atacado por aqueles que estão fora da igreja, criticado bastante, e também por muitos dentro da igreja. E o que as Sagradas Escrituras falam? O que está dizendo aqui a respeito do dízimo? O dízimo realmente é bíblico? Nós temos compromisso hoje, na nossa atualidade, com o dízimo? Precisamos dar realmente o dízimo? Ou é uma má interpretação realmente, se aqui diz alguma coisa? Então, eu convido vocês para, nesse momento, fazermos juntos aqui uma reflexão na palavra do Senhor e vamos vendo aqui, desde a história, como tudo isso começou, onde a Bíblia registra o dízimo e para quem foi que mandou, que mandou dar o dízimo, o que é que a história vai registrar a esse respeito e o que é o dízimo nos nossos dias, se é correto ou não, né, a contribuição com o dízimo. E começando essa escola bíblica dominical, vamos começar com uma oração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por este momento que Tu estás nos concedendo, de estarmos aqui juntos para ouvir a Tua palavra. E peço a Tua bênção, Senhor, a todos os presentes e a todos que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando vamos falar de dízimo, primeiro precisamos arrumar um pano de fundo. O que a história da Bíblia conta, como tudo isso começou? E para isso eu convido você a fazer uma reflexão conosco aqui, a começar de um cidadão muito importante, chamado Abrão. Quem foi esse personagem Abrão? Onde ele é citado aqui na Bíblia? No livro do Gênesis, que está no Antigo Testamento, capítulo 12, está aqui nas Sagradas Escrituras, está aqui escrito, no capítulo 12, versículo 1. Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Está no versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Abraão foi esse homem que era de Ur dos Caldeus e que é chamado pelo Senhor para sair do local do meio da sua parentela e ir para um local onde o Senhor ia mostrar. E neste caminhar de Abrão, dessa saída até esse local
prometido, foi um momento de treinamento de Abraão. Deus se revela para Abraão, várias dificuldades vão surgir e Deus sempre está presente. E Abraão começa a conhecer quem é este Deus. E por que Deus escolheu Abraão? O que é que Deus queria com ele? Abraão foi o homem escolhido por Deus para que da sua semente, daquele homem, surgisse uma grande nação. E Abraão foi designado para ensinar a todos os seus descendentes quem era o Deus verdadeiro. Esta foi a missão de Abraão, recebeu diretamente do Senhor. E ainda mais, está escrito, Deus falou, que todas as famílias da terra seriam abençoadas por intermédio dele. É uma grande promessa. Então, Abraão é este homem escolhido por Deus, que ele vai ter um conhecimento, aprender quem é Deus, e com o objetivo de toda a sua descendência adorar o Deus Todo-Poderoso. Uma promessa que Deus deu a todos eles. E aí você fala, sim, e o que é que tem a ver isso com o dízimo? Vamos chegar lá, porque toda a história tem um começo, tudo tem um porquê, tudo tem um acontecimento. E podemos ver aqui que esse Abraão, lá em Gênesis, no mesmo Gênesis, já um pouco mais à frente, no capítulo 18, nós podemos ver aqui, capítulo 18, certo? Versículo 19, está escrito, olha só, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos a sua casa depois dele, a fim de que guardem de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. E aí você vai começando a ver, já Deus se revelando, do propósito dele com Abraão. E Abraão segue, a história segue. E de Abraão, já tinha idade avançada, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, ele já tinha mais de 70 anos. E no caminhar, ele pensava, como é que Deus quer que eu passe esse conhecimento, que ele é um só Deus, aos meus descendentes, se eu já tenho idade avançada e não tenho nenhum filho? Mas o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, para ele nada é impossível. E aquilo que parece impossível ao homem, a Deus não é. E quando Abraão, já em idade avançada, com sua mulher, a sua mulher fica grávida e tem um filho. E este filho recebe o nome de Isaque. E aí começa a descendência de Abraão. Isaque, ou depois, também vai se casar e vai ter 2 filhos. Esaú, que é o primeiro filho mais velho, e vai ter Jacó. E Deus se agrada de Jacó. Em idade adulta, Jacó tem um encontro com Deus. E nessa luta com o Todo-Poderoso, registrado na Bíblia, o nome dele, pois, é trocado para Israel. E aí, desse Israel, esse novo homem, vem os seus 12 filhos e vem o que? Depois, as 12 tribos do povo de Israel. Esse povo no futuro vai ficar no cativeiro no Egito, vão para o Egito atrás de alimentos, porque houve uma grande seca,
E depois que esse povo é resgatado do Egito por intermédio de Moisés, é uma longa história muito bonita, esse povo está a caminho da terra prometida e nesse caminhar as tribos são divididas, as 12 tribos. E nessa divisão das 12 tribos, uma tribo, a tribo chamada tribo de Levi, recebeu a ordem de Deus. Deus fala com Moisés, por intermédio de Deus, recebe a ordem que eles não terão terra para cultivar nem para colher. Mas eles serão os responsáveis para cuidar do tabernáculo, de todo o cerimonial religioso, eles seriam incumbidos disso aí. E as 11 tribos, as demais tribos, queriam ter as suas atividades agrícolas e também com o pastoreio de ovelhas, gados e ovelhas lá, que eram mais as ovelhas, deveriam dar a 10ª parte para a tribo de Levi, para que houvesse sustento desses sacerdotes, desse povo escolhido, dessa tribo escolhida, para cuidar da parte da religiosidade daquele povo. E aí foi a lei mosaica, onde é introduzida então a ordem de algo chamado dízimo. Porém, muito antes desse cenário, quando ainda não era lei, em uma guerra contra que Abraão com seu sobrinho Ló, os reis invadiram, e Ló morava lá em Sodoma, e foi levado em cativeiro. E quando Abraão soube que seu sobrinho tinha sido levado em cativeiro por outro rei, arrumou certos homens valentes, foi, resgatou o seu sobrinho e aquele povo todo, e trouxe os seus pertences. E a história registra que no caminho, quando Abraão encontra Melquisedeque, ele dá o dízimo àquele homem Melquisedeque. Nesse momento que Abraão dá o dízimo, a 10ª parte a Melquisedeque, não era lei, ele deu algo voluntário. Da mesma forma também que o filho de Abraão lá, quando o seu neto tem aquele encontro com Deus também, ele promete a Deus, se Deus o abençoar, ele também daria o seu dízimo ao Senhor. Mas o dízimo só passa a ser lei depois que esse povo vai sair do cativeiro, depois que esse povo vai em caminho à terra prometida, muito mais na frente. E essas tribos então, como foi dito aqui, 11 tribos teriam suas terras para trabalhar, colher, pegar os seus grãos, o trigo, os seus animais, e a 10ª parte era para ser levado aos levitas, porque eles viveriam exclusivamente para o trabalho do Senhor. E você fala, isso aí é bíblico mesmo? Tem na Bíblia? Tem sim, e nós podemos ver aqui os textos que vão falar sobre isso. Então, o dízimo foi algo ordenado por Deus, e para quem foi essa ordenança? Essa ordenança foram para as tribos, certo, de Israel, que vieram da descendência dos 12 filhos de Jacó. Isso aí está registrado no Antigo Testamento, no livro de Levítico. Nós podemos ver em Levítico capítulo 27, versículo 32. Vamos aqui, abrir aqui a palavra do Senhor, Levítico capítulo 27, versículos aqui 22, e vamos ver o que está escrito aqui. Olha bem. Porém, havendo o campo saído livre do ano de jubileu, o Levítico capítulo 27, versículo 32 e 34. Levítico 32 e 34. No tocante às dízimas do gado e do rebanho de
tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Versículo 33. Não se investigará se é bom ou mau, nem o trocará, mas se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. O texto aqui é claro que o dízimo é uma ordenança de Deus aos filhos de Israel, e Deus mandou que Moisés falasse isso ao povo. Então, começamos a ver aqui agora é lei. Não é eu dou se eu quiser, conforme a minha vontade. É a lei de Deus, que era para dar. Então, a Bíblia aqui registra, aqui no Antigo Testamento, vimos aqui em Levítico, que Deus é quem manda. E essa ordem foi para todos? Não. Só para aquele povo de Israel, as 12 tribos. O mundo já havia muitas outras pessoas, mas é para aquele povo especial. Que povo é esse especial? A descendência de Abraão. Então esse é o povo escolhido por Deus, e é o povo o qual recebeu a incumbência de ter este procedimento. E vai mais ainda. Podemos também ver em Números, capítulo 18, versículos de 21 a 24, se isso era só por um momento ou seria algo eterno, constante. E quando abrimos a nossa Bíblia aqui, em Números, vamos aqui, Levítico, depois vem Números, certo? E abrimos aqui a nossa Bíblia em Números, capítulo 18, versículos de 21 a 24, Números 18, versículos a 21 a 24, podemos ver aqui o tema, os dízimos e os levitas. Aí está no versículo 21, aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morra. No versículo 23, mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Então você vê aqui a ordem que Deus manda, que Moisés transmita ao povo, que esse dízimo era para ser levado aos levitas, porque eles teriam um trabalho sobre a ministração daquela culto ao Senhor, de adoração ao Senhor. E todo o Antigo Testamento é uma preparação para o Novo Testamento, onde as pessoas vão se preparando, conhecendo a Deus, e devido aos seus pecados, eles levavam os animais, e o trabalho desse povo, dessa tribo aí, era justamente receber esses animais, guardar esses animais, ter alimento para eles, e também eles não ficaram de fora do dízimo, porque o Senhor diz que os levitas que eu receber esse dízimo, também teriam que dar do dízimo do dízimo. Ou seja, ninguém ficou fora disso aí. É todo o povo de Deus. Está escrito. Então,
E observe também que está escrito também que o estatuto é perpétuo. Não foi só naquele momentozinho, não. É constante. Então vale direto. E a palavra de Deus não volta atrás. E esse cerimonial que era feito por aquela tribo todo, era muito trabalho que eles tinham. As pessoas que iam lá para confessar os seus pecados, tinham que imolar os animais, tinham todo aquele ritual que Deus ordenou como deveria ser. E aqueles homens trabalhavam direto. Hoje você vê na igreja o pessoal falar, eu sou levita, que só cuidava do canto. Levita hoje não tem nem de longe a sombra do que eram os levitas naquela época. Eles trabalhavam direto, era muito trabalho, era uma população muito grande daquelas tribos, e aquele povo, cada um levando ali animais para poder ser imolado no seu lugar, porque era o sacrifício daqueles animais que representavam, certo? A morte do verdadeiro cordeiro no futuro, que era Jesus Cristo, e ali aquele derramamento de sangue era para encobrir os pecados. E aquilo não agradava também muito a Deus, porque quem fazia isso era um pecador. Só quando Jesus Cristo veio, o verdadeiro cordeiro, que morre naquela cruz, definitivamente, ali sim, a partir daquele momento, não precisava mais se fazer este ritual. Mas até então, o povo estava sendo preparado para conhecer quem era este Deus único e verdadeiro. Essa foi a incumbência que Abraão teve de transmitir quem era Deus aos seus descendentes. Ele vai morrer, claro, o Abraão, e a sua descendência vai continuar, mas com a orientação. Quem é Deus? Quem é este Deus? O meu Deus, o Deus diferente, o Deus que nos protege e que garante que, se houver obediência à sua palavra, Ele estará sempre presente e protegerá a todos de qualquer situação. Essa é a promessa de Deus. Então, esse caminhar com os dízimos, as pessoas vão tendo dentro dessa época. Acontece que esse povo é povo, o tempo muda, mas o ser humano é o mesmo. E sempre tem uma tendência a fazer o que não é correto. E esse povo muitas vezes deixou de adorar o Deus verdadeiro, mesmo vendo de perto os acontecimentos. Esse povo deixou de adorar o Deus verdadeiro, se desviou, e Deus permitiu que eles fossem ao cativeiro. Outras nações invadiram, a nação de Israel os levou sobre o cativeiro, e muito mais lá na frente, muitos anos depois, quando eles começam a voltar do cativeiro, e aí nós vamos ter, na segunda remessa desse povo que retorna do cativeiro, por ter ficado muito longe da sua terra natal e até dos costumes, e teve contato com outros povos e o costume dos outros povos, é que aparece o profeta Malaquias. E ele chama a atenção ao povo de Deus para se corrigirem e levar o dízimo à casa do Senhor. E até acontecer isso, são muitos anos que vão se passar. E lá em Malaquias, nós vamos poder ver no capítulo 3 de Malaquias, vamos aqui a Malaquias capítulo 3, versículos de 9. Mas o capítulo 6, versículos 6, 7, 8, 9, 10, onde está escrito aqui no versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por que Malaquias está falando isso? Porque o povo não estava fazendo. Uns contribuíam, outros não, achavam que não deviam.
Então, isso é um chamado profeta para eles. Aqui você está vendo no versículo 10, ele já falando, mas antes do versículo 10, começamos aqui, no versículo 8, está escrito: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E o povo fica espantado, observe. Eles faziam isso como, poxa, que negócio é esse? Que negócio de dízimo é esse? Que negócio de oferta? Eu dou o meu duro e vou ter que dar isso aqui? Que nada. Era esse o pensamento. Por isso foi chamar a atenção. E vemos no outro versículo: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Aí vem a compreensão no versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sobre medida. Isso foi escrito para a segunda geração que voltava do cativeiro. E esse povo retorna, reconstrói o templo. Vem aquele período chamado período intertestamentário, 400 anos que Deus não vai falar com aquele povo. E aí vem, em seguida, o nascimento de Jesus Cristo, bem mais à frente. E aí começa essa nova era do nascimento de Jesus Cristo. E para que Jesus Cristo veio? Estava nas Escrituras. Ele veio para o seu povo, para aqueles que eram seus. Aquele povo que na história você viu a descrição, e Deus escolhe Abraão e fala da sua descendência, passa para toda a sua descendência, que eu sou o único Deus. Era para esse povo que eram essas leis, para esse povo que tinha que ter um compromisso com o dízimo, porque o dízimo era para a sustentação do templo, da casa do Senhor, que não era para faltar mantimentos. E o que eles faziam com esse dízimo era só para eles? Não. O dízimo também, aqueles que recebiam, davam o dízimo do dízimo. E esse dízimo, eles faziam as ações sociais, as viúvas, pessoas necessitadas, também recebiam. Não havia moeda para chegar e dar. Então eles davam da sua produção, das primícias da sua produção. Tinha, naquela época ali, não tinha moeda, mas tinha o metal, o alumínio, a prata, era a coisa que era muito, era usado para, você tem um objeto, eu tenho aqui tanto de prata, quando você quer pelo objeto, eu quero tanto de prata, botava na balança e dava aquela quantidade de prata em troco de um objeto, uma quantidade de ouro. Também isso aí era a moeda, não existia moeda ainda, certo? Mas a troca era feita assim, com esse material nobre, prata e ouro. Mas não era para faltar mantimentos na casa do Senhor. Jesus Cristo nasce. Jesus Cristo, ele tem o seu nascimento, é criança, é levado ao templo, toda a lei mosaica, Jesus Cristo não desobedece, ele cumpre toda aquela lei, todo aquele ritual. E aí, aos 30 anos, Jesus Cristo se apresenta e começa o seu ministério. E começa a falar do Pai. Ele começa a testificar que a palavra de Deus, isso aqui é realmente a vontade do Pai, e começa a divulgar que era o Pai que se apresenta como Filho de Deus. E isso não foi agradável àquele povo, aqueles sacerdotes, aqueles que ocupavam cargos, saduceus, por exemplo, todo aquele pessoal que fazia parte do sinédrio, as autoridades eclesiásticas, não gostaram de Jesus Cristo. Quem é esse cara aí? Estavam viciados, eram religiosos. E Jesus Cristo batia com eles de frente, falava sério com eles
E não usava palavras para contornar, falava a verdade frente a frente. Isso desagradou. E quando eles iam até Jesus Cristo para tentar colocá-lo em situação embaraçosa, coitados, apanhavam feio. Por que era Jesus Cristo? A palavra. Jesus Cristo é a palavra? Sim. Onde é que está escrito isso, que Jesus Cristo é a palavra? Eu vou lhe mostrar aqui. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 1, e veja o que vai estar escrito lá. João, capítulo 1. Mateus, João está no Novo Testamento, aí você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. A você que é de casa, que não tem assim uma boa habilidade com a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João, são os evangelhos, 4 evangelhos. E em João, capítulo 1, você vai ver o que está escrito aí, capítulo 1, versículo 1. Você vai ver o que está escrito aqui na palavra do Senhor. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é o Verbo? A palavra. No princípio, da onde? Da criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se você abrir o primeiro capítulo de Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, está lá escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. E João aqui vem falar que o objetivo de João foi dizer quem é Jesus Cristo. Então ele está atestando aqui, ó, esse Jesus aqui, ele que estava lá no princípio, na criação. E tudo foi feito por intermédio dele. Ele foi aquela promessa que havia sobre Jesus Cristo que viria um dia. Já estava escrito. Aqueles que conheciam as Escrituras aguardavam pela vinda de Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo veio e vai fazer o seu ministério. Mas Jesus Cristo ele veio com o objetivo de testificar sobre o Pai e convocar as pessoas para o arrependimento. Mas foi rejeitado. Esses seus, que é aquela descendência de Abraão, o rejeitaram. E o que foi que aconteceu então? Graças a esta rejeição, nós estamos hoje aqui, reunidos. Porque está registrado no João, capítulo 1, versículo 11, está escrito o seguinte, olha só. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele veio para quem? Para esse povo que era o povo escolhido, era o seu povo. E esse povo não o recebeu. E o que faz adiante no versículo 12? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber ao que creem no seu nome. Então a todos que creem, foi-lhe dado o poder de serem filhos de Deus. Então Jesus Cristo, ele abriu as portas. Quem era esse povo que não pertencia, que era da descendência de Abraão? Esse era aquele povo que não fazia parte desse pacto. E Jesus Cristo veio para os seus. E como os seus não o receberam, ele abre as portas para todos os que receberem e crerem em seu nome, recebem o poder de serem filhos de Deus. E aí que começa a igreja. Jesus Cristo que institui a igreja. Então, a igreja de Cristo é para aqueles que eram do seu povo e aqueles que não faziam parte desse povo.
Então a igreja de Cristo agora é para todos. E a igreja de Cristo, Jesus Cristo vai pregar sobre o Pai, ele vai ser. E ele também que fala, que muitos pensam, chegam nos dias de hoje e falam, olha, eu já estou na graça, não tenho compromisso aqui com dízimo não. Aí eu pergunto, após você ouvir esse relato aqui, você faz parte do povo de Deus ou não? Você realmente se considera filho de Deus ou não? Porque está dizendo, a palavra de Deus fala, que o dízimo é para sustento da sua casa. É uma ordem só para os filhos de Deus. Se você não se considera filho de Deus, realmente você não tem nenhum compromisso. Mas se você é filho de Deus, no momento que você é tido como filho de Deus, você também recebe responsabilidades. E Deus diz que na casa dele não é para faltar mantimentos. E se você veio com uma autoproteção, não, mas não tem mais nem menos. Ah, porque estou na graça? Está na graça? E o que Jesus Cristo fala sobre isso? Bora ver aqui? Simples. Está escrito lá em Mateus capítulo 5, 17. Bora ver o que está escrito lá? Mateus capítulo 5, versículo 17. Bora ver o que Jesus fala sobre isso aí. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, se você está arrumando desculpa, dizendo que você não é dizimista, porque está no tempo da graça, que o tempo da lei passou, Jesus Cristo não aboliu. Ele veio para cumprir e não revogar a lei. E o dízimo é uma ordenança. Deus manda que se dê o dízimo, que tem um objetivo, para que a sua casa não falte mantimento. E se você tem esse compromisso com Deus realmente, nos dias de hoje, você não precisa ficar fazendo bazar para arrecadar dinheiro para as obras da igreja. Você não precisa ficar fazendo bolinhos para cortar, para vender, para arrecadar dinheiro para as obras da igreja. Porque o Deus Todo-Poderoso, que sabe de todas as coisas, Ele já ordenou a maneira correta da sua casa não faltar mantimentos. Se todos forem responsáveis em dar os seus dízimos e ofertas, a casa do Senhor será sempre cheia, terá sempre mantimentos para ajudar as pessoas, porque a igreja, templo do Senhor, a igreja que somos nós temos um compromisso social com as outras pessoas. Nós devemos levar a palavra de Deus, mas também há o sustento para aqueles que não têm. É isso que Jesus Cristo pregou e falou para aquele povo todo, aqueles na sua época, que ele estava aqui na terra. Ele falou simplesmente para todos aqueles que eram praticantes só da religião, os religiosos. Vocês não compreendem a função da lei. Vocês dão seus dízimos, do hortelã, de tudo, mas o principal vocês não fazem. O amor ao próximo. E esse é o papel do cristão. Colaborar com a sociedade, ver que as pessoas estão necessitadas, ir. Por isso, na igreja tem as várias divisões para as pessoas trabalharem, certo, em pró do cidadão, pró do ser humano, levando amor, bondade, misericórdia, a palavra de Deus e a ação, a providência. Se aquele está passando fome, você vai chegar para ele, Jesus te ama. Se ele falar, Jesus me ama, eu estou de barriga seca aqui, estou passando necessidade. E o dízimo, a igreja faz todo o seu orçamento, a igreja faz os seus planejamentos com o dízimo. É ali que ela faz, ali é o compromisso dos seus filhos, ali do seu povo.
do povo de Deus. E com esse planejamento vai falar, sim, isso aqui é para a cesta básica, isso aqui é para ajudar as pessoas, aquilo ali. Então, fazer todo esse trabalho, as missões que vão levar a palavra do Senhor, sustento das missões, porque a ordenança de Deus leva a palavra a todos, em todo canto, é com o dízimo. A oferta é algo a mais que você dá, conforme o seu coração. Então, quem já fazia parte desse povo de Deus, o dízimo continuou normal. Agora, a igreja que começa e o povo que vem de fora, que não sabia desse procedimento, começa agora a tomar conhecimento, certo? Das ordenanças de Deus, que são eternas. Levai o dízimo à casa do tesouro, para que não falte mantimento na minha casa. É um compromisso para todos. E muitas pessoas usam esse texto de Malaquias para fazer propagandas enganosas e tirar proveito próprio. Isso é verdade. Tem cidadãos que pregam aí, falam aí, olha, você está roubando a Deus, você não está dando dízimo. E na Bíblia diz que o ladrão vai para o inferno. Então, se você não dá o dízimo, você vai para o inferno. Que coisa feia para esses que falam assim. Isso não está na Bíblia, porque a salvação não é comprada. A salvação é o dom gratuito de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Se você é pai e tem um filho, seu filho é desobediente, é rebelde, ele deixa de ser seu filho por causa disso? A mesma coisa, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, quando desobedecem, deixam de receber as muitas bênçãos que Deus tem para dar. Mais tem Deus para dar do que você para pedir, acredite nisso. E se você não tem a mão aberta para dar, também não terá ela aberta para receber. É dando que se recebe. Pedir e dai-se-vos-á. O que Deus quer é obediência. Deus não quer seu dinheiro, não. Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono de todo ouro e toda prata. Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Somos nós que precisamos de Deus. Quando ele fala, quando você entrega o dízimo, você não está dando nada, você está apenas devolvendo aquilo que ele ordenou. Você está dando a 10ª e ficando com 9 partes para fazer uma boa administração na orientação de Deus. Antes, os 90% com Deus do que os 100% sem Deus. E se você fala, deixa eu pagar minhas contas para depois eu dar o dízimo. Deus vai justamente impedir que isso aconteça, não vai sobrar nada. Ou você é obediente, acredita e dá o dízimo, confiando, ou não dê. Se tem dúvida no seu coração, não dê não. Você está com dúvida sobre o dízimo, eu vou dar, não dê não. Porque está escrito que Deus ama a quem dá com alegria. Se você está levando por obrigação, tenho que levar o dízimo, o quê? Não leve não. Enquanto você não estiver realmente no seu coração aquele desejo de ser aquele filho obediente e levar o dízimo e a oferta às casas do Senhor, não dê por obrigação não. Deus não precisa de esmola de ninguém. O dízimo é algo que só realmente contribui com amor e com alegria aquele que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus Cristo alertou isso. Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E muitos aí também andam vendendo as promessas de Deus, fazendo comércio
Dê o dízimo que você vai receber tanto, você investe tanto. Olha, o dízimo não é bolsa de valores, não. Não é poupança, não. Não caia nessa, não. Quando você ouvir isso aí, corra. Porque a palavra de Deus não fala isso, não. Levai o dízimo à casa do tesouro, para que não falte mantimentos na minha casa. É um compromisso seu com Deus. Enquanto seu coração tiver dúvida, olha a Deus e fala: Pai, a tua palavra é a verdade. Eu acredito em tu, Senhor. Mas eu estou com resistência de fazer isso. Aquebranta o meu coração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Enquanto Deus não quebrantar seu coração, você não sentiu o prazer de fazer isso, não leve não. Que vai lhe fazer falta. Mas ele diz aqui que fazei prova de mim. Faça com amor, com alegria, contribua realmente, falando: poxa, o Deus Todo-Poderoso me deu tantas coisas, me dá a vida, que é o principal, o presente de Deus é a vida. Quantas oportunidades Deus tem me dado, é o mínimo que eu posso fazer. É contribuir com as obras do Senhor, para que aquelas pessoas que não conhecem ainda Deus tenham a oportunidade de conhecer. E não venha com desculpas: eu não sei o que vou fazer com o meu dízimo, sei lá o que vão fazer. Faça a sua parte. E se você está numa igreja séria, no meio do povo sério de Deus, se as pessoas são sérias, vão lhe dar um relatório do que, onde o dinheiro está sendo aplicado e para que está sendo aplicado. As pessoas que têm responsabilidade com Deus, que têm um compromisso com Deus, a igreja que é fiel a Deus, ela vai fazer questão de mostrar a você: ó, as ofertas e aqui os dízimos foram empregados nisso aqui. As missões que vão afora, fazendo aquilo que você não foi chamado para fazer, mas precisam da colaboração para estar pregando a palavra de Deus, elas estão ali sustentadas com o dízimo daqueles que confiam no Senhor. E aí eu lhe faço a pergunta: você realmente é filho de Deus? Faz parte do povo de Deus? Se existir a dúvida no seu contribuir e no seu agir, reflita, ore ao Senhor e peça a Ele a orientação. Porque Deus ama a quem dá com alegria. E você será abençoado. Abençoado não significa o bolso às vezes cheio de dinheiro, não. Tem muitos ricos infelizes neste mundo afora. E existem muitas pessoas que têm uma baixa condição financeira, que são felizes porque estão com Deus. E que esta palavra de hoje, ela impacte você, leve você a uma reflexão sobre o que Deus quer de cada um dos seus filhos. Ele quer obediência, não quer o seu dinheiro. Lembre-se sempre disso, que mais tem Deus para dar do que você para pedir. E que a paz do Senhor esteja com todos vocês nesse momento. E que essa reflexão seja constante na sua vida. Amém.